Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Já é conhecida a data da chegada do novo bispo à Diocese de Angra. Dom Armando Esteves Domingues chega à Diocese de Angra a 15 de janeiro. O novo bispo tomará posse no domingo, numa cerimónia marcada para as 17 horas na Sé Catedral de Angra, depois da tomada de posse perante o Colégio de Consultores. Vamos lá ao Igreja Açores e a atualidade da Diocese Açoriana. O Seminário Episcopal de Angra assinalou 160 anos na passada quarta-feira, 9 de novembro. O dia foi assinalado com uma Eucaristia e jantar festivo. Na sexta-feira à noite, os seminaristas receberam o padre João de Brito, pároco mais velho da Diocese, que contou histórias do seu tempo na instituição nos anos 60. O elevado número de alunos, a ação cultural da instituição, entre tantas outras iniciativas, num tempo em que eram mais de 40 os alunos a frequentar o Seminário Episcopal de Angra. Hoje são só 10 os alunos no seminário. O reitor, padre Hélder Alexandre, admite que possam ser necessários outros moldes para a sobrevivência da instituição. A situação atual é de crise, evidente, não é? Portanto, é preciso vermos o que fazer em termos futuros. A decisão estará nas mãos do nosso bispo eleito, Dom Armando. Gostaria muito que voltasse a aumentar o número de seminaristas e que conseguíssemos fazer e dar continuidade à nova história desta instituição. Talvez com novos moldes, adaptados a outras circunstâncias, a outros modelos, mas não baixarmos os braços, porque temos que ter uma visão global e serena da situação presente. As crises acontecem em todas as gerações, e, portanto, há que projetar o futuro para que continuemos a formar os nossos padres, visto que a instituição do seminário, na época em que foi fundado, foi uma dificuldade enorme para esta diocese, foi preciso muito sacrifício, muito esforço, para que se conseguisse ter uma instituição nossa. Portanto, é muito importante encontrarmos as melhores soluções em termos futuros para continuarmos este trabalho e este serviço à Igreja que está nos Açores. O padre Pedro Lima passou em poucos anos de aluno a docente no seminário. Ordenado em 2016, regressou à Diocese em 2020 para a paróquia de Santa Luzia e divide o seu tempo entre os desafios de uma paróquia urbana com as aulas no seminário. Um seminário a que falta agora pluralidade, diz o sacerdote. Eu não sei o que é ter uma sala de aula com muitos alunos, porque para mim esta experiência é nova, esta é a minha realidade. Ou tenho 2, ou tenho 5, mas temos de trabalhar com aquilo que temos. O que eu diria também é que, pela minha experiência de seminarista, algo que enriquece muito uma comunidade de seminaristas é a diversidade, a pluralidade de ilhas, de culturas, pessoas que pensam diferente. E com poucos alunos isto perde-se muito. Por exemplo, estar em Roma, com uma sala cheia de pessoas de diferentes países, diferentes línguas, é uma riqueza. Nós aqui não temos diversos países, mas sabemos que cada ilha é única, singular. E com a diversidade de ilhas, com a riqueza e esta diversidade de culturas, de formas de pensar, até de próprios sotaques, é um enriquecimento que atualmente nós, infelizmente, não temos. Fui para o seminário com 18 anos, portanto, naquele período crítico de formação da personalidade, e por isso o seminário marcou-me naquilo que eu hoje sou como pessoa, no meu crescimento humano, também espiritual, porque nós no seminário também debatemos com as nossas dúvidas. O seminário foi também para mim uma escola de sociedade, de humanidade, de valores, e fez-me crescer. Claro que numa etapa formativa, nos anos em que nós vamos para o seminário, é impossível que o seminário não seja para nós um momento significativo. Há bastantes mais anos leciona o cônego João Maria Mendes no Seminário Episcopal de Angra, que confidenciou ao Igreja Açores alguns dos momentos mais marcantes na instituição nos anos 70, inclusive o 25 de Abril. As instalações com o sismo de 1980 melhoraram bastante para os alunos. Eu ainda apanhei as instalações antigas
porque, entretanto, ordenei-me em 1979 e estive no seminário, como já disse, entre 71 e 79, já não apanhei o sismo. Aquela geração que apanhou o sismo teve muitas dificuldades do ponto de vista de instalações e, por isso, as instalações hoje estão muito melhores, têm melhores condições do que na altura em que eu frequentei o seminário. E creio que o nosso corpo docente está bastante valorizado. Eu dou um exemplo. Na altura, quando eu entrei, naqueles 8 anos que eu frequentei o seminário de Angra, não havia nenhum padre com doutoramento. Estavam todos licenciados, era um corpo docente muito competente. Hoje em dia, curiosamente, temos muito mais padres com doutoramento que são professores do seminário do que naquela altura. Portanto, são transformações de épocas distintas que se vão operando. Agora, a instituição em si é sempre a mesma, é sempre louvável e é uma instituição muito estimada nesta nossa região autónoma dos Açores. Depois também apanhei o 25 de Abril, que foi uma transição muito grande. Nós estávamos ainda a viver numa primeira parte a transição do Concílio Vaticano II, que estava a marcar muito a vida da Igreja, e depois apanhei o 25 de Abril, que deu uma transformação política muito grande e que teve reflexos na vida do seminário, como é evidente. Uma abertura para as questões políticas, embora nós no seminário, como disse, também já tínhamos tido uma formação política que talvez não acontecesse na vida das outras instituições. Desde o seminário menor, que havia uma consciencialização muito grande para a cidadania, para a intervenção política, não esquecendo que a maioria dos padres que lecionavam nos 2 seminários tinham estudado em Roma, onde a democracia existia, onde tinham contatado com partidos políticos, coisas que não existia em Portugal. O Seminário Episcopal de Angra foi inaugurado no dia 9 de novembro de 1862, no convento de São Francisco de Angra, passados 328 anos da fundação da Diocese. Envolvidos 160 anos, o Seminário Episcopal de Angra formou diversas gerações de alunos e daqui saíram 7 bispos, praticamente todos os sacerdotes açorianos e muitos dos que foram enviados para as missões. Decorreu este fim de semana em Fátima o Encontro Nacional das Equipas de Nossa Senhora. O serviço nos Açores tem agora um novo casal responsável. José Olívio e Lucelinda passam agora o testemunho a José e Susana Rodrigues, que eram os responsáveis pelo setor oriental. Uma das missões que nós tínhamos era, de facto, rejuvenescer o movimento. Mas, no fundo, o Covid veio, de alguma forma, travar essa nossa ambição, essa nossa dimensão, mesmo nas ações que tínhamos previsto. O primeiro ano correu muito bem, portanto, foi um trabalho em que, em 2019, ainda se conseguimos ter uma dinâmica, quer nas vigílias, em que levámos as equipas jovens, no retiro. Depois da pandemia foi muito difícil estabelecer esse contacto. Portanto, esse era um desafio e que achamos que ficou por acabar. O Rui já fazia parte também da equipa de setor e quando passámos, digamos que também houve um bocado esse desafio de ter um casal também jovem pela frente. Também era importante dar uma cara aos responsáveis do setor, mais jovem, para que ela também pudesse ser, por sua vez, mais atrativa e mais fácil de chegar, porque o rejuvenescimento vai-se fazer com casais mais jovens. Não sei se queres completar. É uma questão de identidade, as pessoas poderem identificar com o movimento. Se os casais forem todos mais envelhecidos, é mais difícil captar jovens para se identificarem com o movimento. O trabalho tem sido nesse sentido. Já estamos a conseguir criar mais 2 equipas e o trabalho é sempre contínuo, de continuar a contactar com as pessoas, sensibilizar, informar sobre o movimento e tentar captar para o carisma do próprio movimento. Uhum. Apesar de mais ativo, o movimento também se quer rejuvenescido no setor centro, garante o casal Andreia Rocha e Lúcio Sousa.
O movimento tem as suas regras e é normal que as tenha, mas já há regras que a gente acha que estão um bocadinho, digamos, entre aspas, ultrapassadas. Eu acho que quase que funciona como uma frustração para nós. Sabemos que há casais que podiam ter vivências como nós temos, mas não sabemos como é que vamos acolhê-los nas normas que até agora estão definidas. A gente sabe que estão definidas algumas metodologias para apoiar casais que estejam em situações diferentes, mas no caso do nosso setor ainda nunca nos voltamos muito para aí e se calhar deveria ser uma aposta do futuro também. Qual é o principal desafio que vocês entendem para o vosso próximo mandato? Se calhar pensar nestes dois assuntos, nas equipas que temos, tentar que elas ganhem força, formar sempre novas equipas com casais novos e esse desafio também de saber como é que vamos acolher casais com famílias diferentes da nossa. O desafio, vou fazer isso de uma maneira metafórica, seria cuidar do nosso jardim, não deixar morrer as nossas flores e plantar flores novas. Plantar flores novas e flores diferentes, um grande desafio para o movimento que se quer rejuvenescer e que encontra nestas medidas o caminho para isso. A paróquia da Ribeirinha, em Ponta Delgada, celebra o Dia Diocesano da Juventude a 20 de novembro. Com o tema Jovem Levanta-te com Maria ao Encontro de Cristo, o dia assinala-se pelo segundo ano consecutivo na solenidade de Cristo Rei, a partir das 14h30. Um dia que se quer da Ribeirinha para o resto da Diocese, garante o padre Norberto Brum, da Pastoral Juvenil. Este é um momento especial. Este é o momento também de tomarmos um bocadinho o pulso e de medirmos um pouco a temperatura da forma como os nossos jovens estão a encarar a Jornada Mundial da Juventude e a sua participação e envolvência. Nós sabemos que estamos a sair de uma pandemia que colocou por terra tudo aquilo que eram projetos, ideias, programações, iniciativas. Então tudo foi arrasado com a pandemia. Depois estamos a ver esta de guerra, de incertezas, de inquietação, ainda não sabemos bem como é que estamos a viver e como vamos viver. Toda esta pandemia deixa-nos um pouco assim no ar. No entanto, começa-se a sentir, e depois temos de ser honestos, é que havia muitas coisas que não estavam assim estavam programadas, não estavam definidas, a Jornada da Juventude, mas não havia assim coisas do concreto. Agora já há um esquema da Semana da Jornada, com uma programação base, já as inscrições, já os valores, as inscrições, as diversas modalidades. Então, tudo isto também ajudou um pouco a animar as hostes, podemos dizer. Mas esta jornada será um ponto de partida também para este dinamismo que está a ser crescente. E tudo está a caminhar, tudo está-se a fazer realmente para que esta jornada também seja não só uma celebração, mas também seja um ponto de partida e um momento também especial de encontro, que projete e que já aponte para esta Jornada Mundial da Juventude. Mas é sem dúvida um momento de reanimar e de aquecer os motores para que a gente possa lançar-se nesta aventura que é a grande Jornada Mundial da Juventude. Claro que esta terá uma dimensão muito mais reduzida, muito mais inferior e depois, assim, nós estamos com esperança que haja em todas as ilhas, que haja uma participação bastante elevada, mas ao mesmo tempo temos de ser realistas, porque para já é o segundo ano que a jornada celebra-se neste dia. Há ainda uma fase de adaptação, uma fase de transferir aquela espiritualidade própria do Domingo de Ramos para o Domingo de Cristo Rei. Por isso, estamos a ser realistas, que este ainda não, se calhar ainda não vai ser aquele grande boom que nós esperamos e que nós desejávamos, mas que é um ponto de partida e as coisas começam do pequenino. Recorde-se que o Dia Mundial da Juventude é assinalado no Domingo de Cristo Rei por determinação do Papa Francisco e a Generalidade das Dioceses Católicas Portuguesas preparou programas para este dia, fazendo-o coincidir com os dias diocesanos em cada uma delas. A obra, publicada em 2021 pelo cônego João Maria Mendes, foi distinguida pela Academia de História. O direito processual canónico da Diocese de Angra resultou da investigação do sacerdote da tese de doutoramento em 2012. Uma investigação com muitas dificuldades pelo caminho, adiantou o autor ao Igreja Açores. Para perceber
como é que a Diocese funcionava no âmbito do Poder Judicial. É claro que a documentação era relativamente pouca e por isso baseei muito naquilo que tinha ficado consignado nas Constituições Sinodais de 1559. E aí foi a principal fonte, digamos assim, para perceber como é que os tribunais da época funcionavam aqui na Diocese. Tanto mais que nós tivemos 3 jurisdições consecutivas desde o povoamento. Começou pela Ordem de Cristo, depois pela Diocese do Funchal e finalmente com a fundação da Diocese de Angra. E é a partir daí que nós começamos a ter mais documentação e, sobretudo, com as constituições sinodais que vieram dar um ordenamento ao funcionamento do Poder Judicial na Diocese. Portanto, foi um trabalho um pouco ingrato pela falta de fontes em quantidade, digamos assim, não em qualidade, mas em quantidade. Não existe ainda uma centralização e um ordenamento universal para a Igreja e fica por isso ao critério de cada diocese o desenvolvimento do direito processual. E aqui com uma característica muito interessante, porque sobretudo foi o terceiro bispo da Diocese que aqui esteve, que aqui viveu, porque os 2 primeiros bispos, o primeiro, Dom Agostinho de Ribeiro, pouco tempo cá esteve, o segundo nunca cá veio, e foi só o terceiro bispo da Diocese é que finalmente, digamos, assentou arraiais aqui, conheceu as ilhas, numa época em que as comunicações eram extremamente precárias e difíceis, e daí que o bispo teve a necessidade de uma descentralização, digamos assim, desse poder judiciário nas pessoas dos ouvidores. E, portanto, todos os processos que haviam eram realizados, diria, numa primeira instância pelos ouvidores e só numa segunda instância é que, então, que o centro da Diocese decidia e dirimia essas questões. É um caso paradigmático, por um lado porque é a única instituição que abrange todas as ilhas, dado que o poder civil estava muito compartimentado nos donatários, não havia um poder único para os Açores. O poder eclesiástico, digamos, é o primeiro poder que abrange todas as ilhas e por isso tem necessidade de descentralizar, como é evidente, pela falta de comunicações e para agilizar esses processos. A história açoriana do direito processual canónico está presente nesta obra, editada em 2021 pelo Instituto Histórico da Ilha Terceira e agora premiada pela Academia Portuguesa de História. A paróquia de São João Batista, na ouvidoria do Pico, vai organizar um concerto de advento no próximo dia 26 de novembro na Igreja Paroquial. Um espetáculo com cerca de meia centena de artistas, como adianta o diretor Padre Pedro Carvalho. É uma iniciativa do intercâmbio que começamos em abril entre o coro de São Caetano e o coro de São João, aqui das minhas paróquias, e, portanto, juntamos amadores com profissionais na área da música, tanto no canto lírico como na instrumentação. Temos uma orquestra de cordas e uma flauta, uma organista e pianista também. E, portanto, consiste numa dinâmica comunitária de juntar as comunidades e de fazermos algo para promover a cultura erudita local aqui, não só na nossa paróquia, mas também na Ilha de Pico, porque a música clássica, é engraçado que aqui na Ilha de Pico não se nota uma tanta aderência, até porque ela não existe. Aqui há imensos professores de música cá, mas esta é uma ilha de passagem. Os professores de música vêm, mas é uma ilha como se fosse um meio para atingir esses fins profissionais. Portanto, nunca se cria sem algo de raiz. Portanto, aqui na ilha, e a nossa primeira função é salientar a parte comunitária da nossa pastoral, um intercâmbio entre paróquias. Estamos aqui tudo para o mesmo. E depois, então, também nos interessa
dizer que é possível fazer algo bonito entre amadores e entre profissionais na área. A música erudita com um toque da magia do Natal para atrair mais público. Vamos adiantar a dinâmica erudita, mas também a tradicional, com o tema do Advento, e vamos colocar já alguns temas de Natal porque são sempre o mais tradicional, e porque nós vamos fazer uma mistura musical que é as pessoas, como não estão tão acostumadas ao erudito, portanto vamos misturar o tradicional e o erudito para que seja uma mistura para ficar pelo menos no ouvido das pessoas e começar a fomentar, portanto, esta cultura assim mais clássica, digamos assim. Vamos ter uma orquestra um pouco maior de cordas do que da última vez. Os elementos são os mesmos do coro e vamos ter, além da Andrea Colas, que é a nossa soprano, vamos ter o Kurt Spanier, que é, portanto, é um tenor e maestro que fez a sua vida e a sua formação em Viena da Áustria. A primeira experiência promovida pelo pároco foi uma via sacra em concerto na paróquia de São Caetano. Agora é tempo de À Luz do Advento, dia 26 de novembro, pelas 20 horas, na igreja de São João Batista. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Minamata é o regresso de Johnny Depp ao cinema. Trata da denúncia feita no Japão nos anos 70 do envenenamento por mercúrio da comunidade de Minamata. Este nome é também o que recebe a própria doença causada por uma grande empresa de químicos. Obviamente, é um relato da luta entre David e Golias, a comunidade, contra a poderosa e violenta empresa Chiso. O que faz Depp no meio disto? Bem, ele representa um fotógrafo americano que ajudou a internacionalizar a questão. As suas fotografias despertaram o mundo para a gravidade da doença de Minamata. Como se compreende, boas intenções não faltam ao filme. Revelar um caso por resolver ainda hoje, contar uma história verdadeira, sublinhar a importância da ecologia, defender o fotojornalismo, revelar o próprio poder da fotografia. Se há uma crítica óbvia, é precisamente a de que esse poder é pouco sublinhado, com a honrosa exceção de um momento bem conseguido. Depp também parece, não obstante o visual muito alterado, estar quase sempre em modo Piratas das Caraíbas, reagindo com surpresa a tudo o que acontece. Pode até ser que muitos apreciem essa característica, mas o filme perde aí algo da sua força e seriedade. Minamata é uma história real, dramática e informativa para os apreciadores do género. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E o nosso convidado desta edição do Igreja Açores é Francisco Ruivo, padre da Diocese de Santarém, diretor da Escola Diocesana de Teologia e Ministérios, diretor do Secretariado Nacional da Pastoral Familiar, será o orador da 27ª Semana Bíblica em São Miguel, entre 22 e 25 de novembro em Santa Bárbara, na Ribeira Grande. O tema da Semana Bíblica é Apocalipse, simbolismo e desafios à Igreja, e podemos já partir daí, Padre Francisco Ruivo. Antes de mais, obrigada por estar connosco. Que desafios se colocam hoje à Igreja? Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, boa tarde pelo convite que vós me endereçaram e boa tarde àqueles que nos escutam. Bem, os desafios hoje são grandes. Eu creio que estamos num ponto de viragem. Ponto de viragem esse que se tornou mais premente a partir deste momento do sino da Igreja, que ainda continua a realizar-se, que vai ter 2024, como nós sabemos, e que todo este caminho que somos chamados a percorrer, ele acaba por não ser um caminho paralelo aos dramas e às angústias dos tempos de hoje, que nós vivemos num mundo que se torna para nós cada vez mais inseguro, do mundo que se mostra fragilizado, e tudo particularmente por este acontecimento das guerras que estão sucedendo, das perseguições que se fazem em muitas igrejas do mundo inteiro, e agora agravado por consequência por esta situação económica que estamos a viver. Creio que a Igreja hoje terá que ser
cada vez mais próxima destas realidades, terá que ser cada vez mais mãe e atenta a estas realidades que estão de facto a acontecer no mundo de hoje. Esta é a minha opinião. E diria que é uma igreja mais próxima, e esta proximidade da igreja pressupõe, sem dúvida, o não olharmos para o lado, não ficarmos acomodados só às nossas liturgias, mas uma igreja que se quer na rua para denunciar e para anunciar uma mensagem de esperança. O que é que vai trazer a esta semana, 27ª Semana Bíblica em São Miguel? Bem, eu vou levar aqui que é a minha pobreza. E a minha pobreza é, no fundo, tentar desmistificar o livro do Apocalipse. Nós sabemos que o livro do Apocalipse é um dos livros, eu diria, mais comentado pelos biblistas, é dos livros mais estudados, é um livro bastante lido, mas talvez o livro mais difícil de entender. E tudo porquê? Porque tem uma componente muito forte de simbologias. E é tentar desmistificar essa toda a simbologia do Apocalipse, é mostrar que o livro não nos fala do fim do mundo, mas que nos fala também mensagem de esperança para as igrejas, igrejas que naquele tempo, mais ou menos no século 100, no ano 100, no século I, viviam uma forte perseguição, lutas contra o mal existente na altura, e, portanto, que o final não é para acharmos que é o fim do mundo, mas que estamos diante, sem dúvida, de uma mensagem de esperança para uma igreja que é no fundo, tem sempre presente esta presença de Deus. Padre Francisco Ruivo, a maior parte das famílias cristãs tem uma Bíblia em casa, mas também grande parte dela nunca a folheou sequer. Como é que conseguimos quebrar esta tendência e fazer com que as famílias deem esse passo de começarem a orientar-se para a leitura da Bíblia, para a sua exploração? Como é que se consegue desbloquear isto que muitas vezes está incutido nas famílias, de que é importante ter uma Bíblia, mas a partir daí há uma série de bloqueios difíceis de contrariar? Olha, Diana, não é por acaso, mas ainda hoje de manhã, nas aulas que estava a lecionar, se falava precisamente deste aspecto, que é a certeza de que todas as famílias têm, mas que a grande maioria não a lê. Olha, em primeiro lugar, eu creio que há aqui um primeiro bloqueio, é as pessoas não se sentirem fascinadas pela palavra de Deus. E porquê? Porque a desconhecem. Este é o primeiro aspecto. E, portanto, qualquer coisa que nós não conhecemos, toda esta história de um povo, com as vicissitudes que também nós hoje passamos, souberam, no meio das suas vitórias e dos seus fracassos, não desistir de Deus. E, portanto, eu creio que o primeiro desafio é que as pessoas descubram este Deus. Como conhecê-lo? Através da palavra. E, portanto, as pessoas muitas vezes não sabem ler a Bíblia, não sabem por onde pegar. Tenho ouvido alguns comentários dizendo: Padre Chico, olha, sabe, eu não tenho muito hábito de ler a Bíblia, mas quando estou aflito, abro a Bíblia na página de calhar, e normalmente encontro resposta para a minha dúvida, para a minha dificuldade, para o meu problema. Eu digo muitas vezes, isso já não é mau, mas isso é muito pouco. O poder ler a Bíblia com alguma assiduidade. Eu às vezes recomendo aos meus cristãos, não é preciso ler grandes capítulos, não, vamos lendo, nem que seja meia dúzia de linhas, mas que nos habituemos a esta leitura contínua da Bíblia e, no fundo, perceber que por ali passa um projeto de vida muito aliciante que Deus tem para nós, que é um projeto de felicidade. Agora, as pessoas têm este bloqueio. Por um lado, é uma ignorância muito grande, por outro lado, ainda esta falta de descoberta de um Deus que está presente naquelas palavras. E por isso eu muitas vezes digo até às próprias famílias, e concretamente até aos noivos, quando estou a preparar, e digo sempre, ao mesmo dia do matrimónio, deixem que Deus habite o vosso lar. Ele não precisa de um espaço físico, ele precisa justamente do vosso coração. Deixem que Ele habita.
Deus humaniza muito mais o nosso espaço, o nosso lar. E, portanto, eu creio que passa muito tempo por aqui, sabe? E creio que a urgência voltamos a ter esta ousadia de criar pequenos grupos de reflexão bíblica, que se possa fazer em casa, que se faça na comunidade, grupos que vão refletindo a palavra e que a trazem para a vida. Não é apenas um conhecimento, diremos, intelectual, mas aqui tem que entrar muito aquilo que é o coração, uma leitura de coração da palavra de Deus. Creio que a partir de pequenos grupos, eu creio que uma pessoa sozinha também desanima, desalenta-se, e, portanto, em pequenos grupos fazer este caminho de descoberta e do valor e da graça que é poder ler a palavra e refletir e transportá-la para a vida. Já é um conhecedor, digamos assim, da realidade diocesana nos Açores, agora com um novo bispo prestes a chegar. O que é que se impõe à comunidade cristã açoriana, do seu ponto de vista, neste momento? Olha, do que conheço, conheço uma parte, não é? Nomeadamente São Miguel, que eu estive também por várias vezes nas Flores. Em primeiro lugar, eu creio que é fazerem aquilo que sabem fazer e falo por experiência pessoal, acolher. Eu sinto-me, eu falava com um padre dos Açores esta semana, dando os parabéns pelo novo bispo, e dizia precisamente isto, olha, que façam aquilo que me faz a mim, acolher, a forma como me acolhem. O povo açoriano é um povo muito acolhedor, é um povo muito receptivo, é um povo, eu diria, simpático. Nós ficamos a gostar do povo açoriano e, portanto, eu creio que é saber acolher. Em segundo, é no fundo, acalentar a esperança, e eu creio que o Dom Armando já dizia isto, que não leva soluções, mas quer caminhar com o povo açoriano. Eu creio que não é difícil caminhar com o povo açoriano. É um povo que sabe ver, é um povo que sabe escutar, é um povo que sabe caminhar. Eu creio que este é um caminho facilitado tanto para o bispo que vai, como para toda a Igreja açoriana. Deixe-me só dizer aqui a título de graça. Eu conheço pessoalmente o vosso bispo e dizia aqui há tempos, olha, esperaram muito tempo, mas valeu a pena. Porque é de facto uma pessoa que fará um lindo e belo caminho com o povo açoriano. Tenho certeza disso. E do que conhece? É muito próxima. Não é alguém que sabe escutar muito bem, e, portanto, ele escutará com certeza os dramas, os anseios da Igreja açoriana. Enquanto responsável pelo Secretariado Nacional da Pastoral da Família, estes novos formatos e novos conceitos de família que vão sendo cada vez mais uma realidade, são já devidamente acolhidos pela Igreja em Portugal, ou esse é um passo que ainda tem que ser dado e urgente por parte da Igreja? É um passo que tem que ser dado e há urgência. E, portanto, eu creio que nos devemos sentar e debruçados, eu volto mais uma vez a frisar, e debruçados pela palavra de Deus, pensarmos, de facto, nestes novos formatos de família que estão a surgir, que, como dizem muito bem, que são cada vez mais, e que cada vez mais também nos chegam à Igreja, está a perceber? Nos chegam à comunidade a pedir, nomeadamente, os sacramentos, e portanto nós temos que repensar e temos que não ficarmos aliados ou como se não nos batesse à porta, mas temos que saber dar passos muito grandes neste aspecto. E creio que se tem falado pouco destas coisas. Estas famílias, se já entram, se já vão à igreja e se já pedem este acolhimento, é porque já sentiram eventualmente alguma abertura, que pelos vistos ainda não é o suficiente, mas que já há este primeiro passo dado, já há essa procura por parte das famílias. Já não é preciso ir buscá-las. Não, exatamente. Elas já nos procuram. Aliás, até porque algumas delas, estou convicto que muitas fizeram o seu itinerário de cristão durante a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude e que efetivamente depois encontraram
lá está um novo formato de família. Portanto, eu creio que alguns até já têm, não partem do zero, não é? Mas que têm já a coragem de bater às nossas portas e que nós às vezes ainda ficamos no silêncio sem saber como responder. E isso vai-nos acontecendo. Portanto, eu creio, mas temos que, é uma urgência. Por isso é que eu digo, os desafios do mundo hoje são tão grandes que nós não podemos ficar instalados nas nossas, ou confortados apenas nas nossas liturgias, mas temos que ser uma igreja que caminha nas ruas para ser capaz de encontrar respostas para estas situações e muitas vezes sermos conforto até para esta gente que muitas vezes ainda é mal acolhida na sociedade, como nós sabemos. Portanto, sermos capazes de ser conforto para esta gente. E isso já me vai acontecendo, já me vai aparecendo com alguma claridade, pelo menos não me vem impedir nada, mas apenas desabafar, partilhar e no fundo levar uma palavra de conforto e isso creio que já é um passo bonito de se dar. Confortar esta gente, quantas vezes não são nem bem acolhidos nas famílias, nem são bem acolhidos na sociedade, nem são bem acolhidos nos espaços que frequentam. Portanto, há situações já destas, mas temos que não basta isto, é preciso mais. Padre Francisco Ruivo, não sei se vai concordar comigo na minha visão que passo já a expor. Parece que quando a Igreja começa a ter finalmente tempo e alguma estabilidade para se dedicar a estas evoluções, não é? Estas mudanças na própria estrutura e em muitos dos valores que foram perpetuados durante séculos. Parece que o tempo troca as voltas mais uma vez. Por exemplo, agora vamos voltar a ter uma crise de inflação, vamos voltar a ter uma igreja mais assistencialista e se calhar estes assuntos vão voltar a cair um bocadinho no esquecimento. Diana, sabe que uma coisa... Eu gostaria de dizer o seguinte, dizendo que, de facto, eu sinto isso também, batem-me à porta já mais famílias a pedir, nomeadamente famílias que têm emprego, mas com ordenados muito baixos e com compromissos, às vezes, demasiado elevados, e, portanto, estão com dificuldade em responder aquilo que é essencial para a sua vida, começam a bater à porta de uma forma muito discreta e até, às vezes, envergonhados, incomodados com a situação. Portanto, isso já vai aparecendo. E eu, nesta semana, ligava precisamente para uma fábrica a pedir louça para fazer uma venda de Natal por causa destes pobres e diz, olha, cá estou este ano novamente a pedir porque os pobres ainda não acabaram, pelo contrário, continuam, ainda estão a aumentar. E a senhora depois até se ri. Portanto, agora, o que eu queria é uma coisa... Um aspecto não pode invalidar o outro. Nós não nos podemos centrar só... Claro que o Evangelho passa por ajudar-nos esta gente que nos bate à porta a pedir aquilo que é o essencial para a sua, aquilo que é básico para a sua vida. Mas não podemos, na minha perspectiva, não podemos adiar outras situações que são tão urgentes como o ajudar uma família. Portanto, encontrar respostas que, no fundo, possam responder a estas situações novas que nos surgem. Nós não podemos esgotar o Evangelho só a ajudar as famílias mais necessitadas. Temos que também alargar o Evangelho a estes novos problemas que surgem na nossa vida, na nossa sociedade e, portanto, quando a gente se confronta, não podemos esgotar o Evangelho só nas famílias necessitadas neste momento, será muito pouco, será reduzirmos demasiado as páginas do Evangelho. É inevitável tocarmos num assunto que infelizmente está há demasiado tempo na ordem do dia. Falo dos abusos sexuais também dentro da Igreja, apesar de ser um assunto geral de toda a sociedade, infelizmente. Como é que a Igreja em Portugal está a lidar com este, em termos de comunicação, como é que está a lidar com este flagelo e se aos seus olhos está a fazê-lo da forma correta, se é assim que, como a Igreja em Portugal está a tratar, que este assunto deve ser abordado e trabalhado? Olha, é de facto um assunto que nos provoca
sofrimento a todos, penso eu, acaba por ser uma chaga que caiu dentro da Igreja, provocando tanto sofrimento a seres inocentes. Agora, creio que foi uma bela decisão que o Conselho Episcopal tomou, criar esta comissão independente. Nem bem, eu sei que ela não é bem aceita, nem bem vista por toda a Igreja. Porém, da minha perspectiva, é até uma forma de nós nos podermos defender para que não digam que a Igreja continua a esconder os casos. E, portanto, esta estrutura criada que está agora na fase de elaborar um relatório final para o apresentar publicamente em janeiro, creio que foi uma boa iniciativa. Agora, creio que as coisas estão a vir ao de cima, e, portanto, estão no fundo, os processos estão a decorrer, há processos já fechados, já concluídos. A minha questão, simplesmente, é esta. Quando se trata de denunciar um caso, a comunicação social, de facto, repete, diz e fala vezes sem conto, e quando os casos são resolvidos, remete um absoluto silêncio. Eu creio que a forma, de facto, séria de poder trabalhar este assunto é dizer assim, há este caso, denunciámo-lo, mas também poder dizer assim, olha, este caso encontra-se em processo, este caso está fechado porque não há qualquer tipo de problema. Falta aqui esta última parte que era importante que se fizesse. Ou seja, também. salienta-se a desconfiança e quando o caso é arquivado por algum motivo, isso não é devidamente comunicado à comunidade? Não, porque eu gosto de ver as notícias e quando os casos são denunciados eu vejo e depois não sou capaz de ver quando os casos são arquivados. E eu creio, o que é que isto leva? Leva que depois se fique sempre que as suspeições continuam, dizendo, afinal de contas, os casos resolvidos não vêm a público. E há casos que já vieram a público, há outros que estão em julgamento, estão em processo e, portanto, eu creio que a mesma frontalidade com que se denuncia, se o fizesse depois quando os casos estão resolvidos. Creio que era também uma ajuda, era uma mais-valia até para a sociedade em geral. Até para se sentirem mais seguros, não é? Para a comunidade se sentir mais segura e para os próprios sacerdotes também poderem conviver com mais confiança, digamos assim, dentro das próprias comunidades. E isto tem faltado. Aliás, tenho feito este comentário várias vezes e, portanto, o que é que dá para entender? Há aqui, no fundo, este desejo de denunciar e depois é como se... e abandona-se. Não, quer dizer, a pessoa tem direito também... E temos visto que alguns não passaram de suspeição e não há prova de nada, quer dizer... E isso também deveria ser dito na comunicação social com a mesma frontalidade com que denunciam. Com este relatório que será apresentado pela Comissão em janeiro, acha que vai haver um abrandamento nesta polémica e a Igreja vai poder respirar fundo e retomar a sua caminhada, neste caso sinodal, que se pretende em Igreja, na Igreja Universal e nós particularmente na Diocese de Angra? Sabe que eu estou convencido que quando sair o relatório, as notícias sobre esta questão vão continuar na comunicação social por uns dias, isso não temos a menor dúvida. Agora, eu penso que todos estamos muito mais despertos, e falamos todos, falo de igreja, e quando falo de igreja não falo só do clero e dos padres e dos bispos, mas falo também dos leigos. Todos estamos mais despertos para esta questão. E, portanto, sabemos à partida que a tolerância zero, de que fala o Papa Francisco, continuará sempre em vigor. E, portanto, eu creio que haverá muito mais cautela, haverá muito mais atenção, haverá até muito mais cuidado. E portanto, a gente olha, aqui há alguns casos, a gente percebe que há um caso outro que eu conheço, houve aqui, de facto,
deixar-se arrastar sem nada, apenas às vezes uma troca de mensagens que não está correto, claro, mas que todos, eu creio que haverá um maior cuidado precisamente a partir desta situação, mas sempre, como eu digo, com a tolerância zero continuará. E que deve continuar. Mas creio que depois as coisas pacificarão, não é? Eu creio que não se podemos generalizar e achar que os pais são todos abusadores. Não, houve casos, sem dúvida. Não podemos pensar que todos os pais são abusadores. Não, há pais que são abusadores. Mas generalizar de facto, é destruir. A forma como se faz não ajuda, de facto, a ter-se uma leitura até imparcial das coisas e é importante que ela aconteça. Padre Francisco Ruivo, estamos às portas do Advento. Como é que gostaria que as famílias cristãs portuguesas, e particularmente as açorianas, claro, vivessem esta época? Primeiro, aspecto para o Advento, eu digo que eu direi aquilo que digo aqui nas minhas comunidades. É um tempo novo. E como tempo novo temos que redescobrir também a novidade da Palavra de Deus. É um tempo que deve ser ele de preparação. Preparar o quê? Não é preparar a vinda de Cristo, que quer habitar connosco. Terceiro, eu creio que todas as regiões têm as suas tradições populares e essas tradições populares são muito importantes porque devem nos ajudar a viver o essencial. E não andarmos numa dispersão tal, às vezes, o tempo do Advento já por si é curto. E às vezes as pessoas dispersam-se tanto, porque querem fazer tudo e portanto, quando tomam consciência, já estão no Natal e não fizeram um caminho nenhum. É preciso fazer caminho. Um caminho que seja de preparar este encontro com Cristo, um Cristo que quer vir estar connosco. E este é pegar, como eu digo, não só nas tradições religiosas, de caráter popular que têm, em todas as regiões normalmente, mas ser capaz de, de haver gestos novos de proximidade, haver a ternura para com aqueles que estão mais sós, apaziguar aqueles que estão com o coração, diremos, alterado. No fundo, ajudar cada um a fazer uma experiência de paz, que é, no fundo, o significado desta vinda de Cristo, que aliás, é intitulado como o Príncipe da Paz. É isso que nós precisamos. Padre Francisco Ruivo, e agora deixamos os nossos microfones à sua disposição para convidar, sobretudo os miquelenses, para participarem nesta semana, na 27ª Semana Bíblica na Ribeira Grande, onde será o conferencista destes dias entre 22 e 25 de novembro. Então, a todos os açorianos, como dizia bem, em particular os miquelenses, a todos convido para participarmos nesta Semana Bíblica. Já me conhecem, eu já vou há alguns anos. Eu hoje, quando vinha das aulas, vinha no caminho e vinha a pensar. Eu creio que já é a 7ª vez que eu vou aos Açores fazer a Semana Bíblica. Já me conhecem, sabem que a gente faz um serão muito agradável, muito tranquilo, leve, porque é assim que temos que fazer. Não vamos ali ter um momento pesado, não é um tempo de encontro. E, portanto, olha, que sejam capazes de se organizar no sentido de participarmos todos. A presença de todos também me enriquece a mim. É por isso que espero por todos no dia 22 à noite, em Santa Bárbara. Muito obrigada pela sua participação neste Igreja Açores. Já não é propriamente um estreante e é sempre um prazer conversar consigo. Em breve, certamente, voltaremos a conversar. Muito obrigada, Padre Francisco Ruivo. Diana, muito obrigado também e a todos os açorianos que nos vão escutar. E uma excelente Semana Bíblica. E muito obrigado. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais convidados especiais e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.